Chegamos em mais uma aula de História de Rondônia. Nós estamos na aula de número 7. O que fala da aula de número 7? Vocês já ouviram falar sobre o ouro branco da Amazônia? O que foi o ouro branco da Amazônia? O que representou o ouro branco da Amazônia? Aí é onde eu chamo vocês para conhecer a descoberta do látex na Amazônia, da borracha. Professor, o que representa a borracha? Nós costumamos a trabalhar a economia em ciclos, é claro. A borracha não foi um ciclo que ela iniciou e acabou. Ela permaneceu, só que ela diminuiu o seu volume. Até hoje, a produção da borracha no Brasil ela é forte. Mas nós tivemos aquele momento que foi o auge da borracha, principalmente na Amazônia. Mas em que momento essa borracha é descoberta na Amazônia? Em que momento ela passa a ter uma importância na economia da região norte? Como se deu esse processo científico? A vulcanização, a liquefação. Em que momento isso vai acontecer? O que afetou as capitais, as grandes cidades aqui da Amazônia? Belém, Manaus, Porto Velho. Qual a relação dessas cidades com esse produto? Com a relação da vinda de nordestinos para a Amazônia. Tudo isso você vai ver na aula 7 e na aula 8. Então não perca. Acompanhe conosco essa aventura, porque você não perde por esperar. Na tela para vocês, aula de número 7, nós iremos falar sobre a descoberta do látex. Produto já conhecido pelos nativos. Fresnel e La Condamine e a liquefação. Charles Goodyear, a borracha na economia amazônica. São os temas que nós estaremos trabalhando na aula de hoje e nós temos aí as habilidades relacionadas ao Enem para a aula de hoje. A descoberta do látex. Genuinamente, a seringueira Aves brasiliensis, olha aqui, ó, a palavra aqui, já fica por genuinamente brasileira, ou seja, era uma árvore que naquele momento ela só existia do Brasil. Foi um dos principais produtos da economia nacional entre o século XIX e o início do século XX, entre 1870 a 1920, quando era responsável por 25% da exportação do Brasil, perdendo apenas para o café. É na seringueira que se extrai o látex, lá da seringueira. O que é o látex, professor? O látex é um líquido branco com o qual é possível produzir a borracha natural. Você que é de Costa Marques, você que é de Guajará-Mirim, você que é aqui do Baixo Madeira, você deve ter conhecido mais de perto a seringueira. É claro, a seringueira está espalhada em todo o estado de Rondônia. Mas eu digo conhecida seringueira porque ainda tem extrativistas dentro dessa região extraindo a seringueira. Quando você corta a árvore da seringueira, escorre dela um líquido branco. Esse líquido branco, ele é um leite, tipo um leite, ele é colocado em um reservatório, depois ele coagula, ele vira uma massa. Aí tem uns processos aí o processo de defumação que é feito nas casas de defumação, que fazia aquelas bolas de fumaça, e tudo que ia secando, ia defumando, esse leite ia virando aquela bola de fumaça. Ou existem produtos que fazem ele coagular mais rapidamente. Essa borracha, depois, esse leite coagulado, ele virava umas pelas, chamadas pelas de borracha, e essas pelas eram transportadas. Mas até chegar esse momento, nós precisamos entender o processo que passou essa borracha, essa produção da borracha. Porque até então nós tínhamos o leite que era produzido na Amazônia. Mas como esse leite ele servirá para o processo de industrialização? É isso que você precisa entender, essas etapas, que o processo da borracha ela vai passar não só na Amazônia, mas no mundo. Os estudos que o mundo começa a fazer. Na tela para vocês. Voltando aí. Porque nós vamos aí, esse produto conhecido pelos nativos. Os nativos já conheciam esse produto. Vem comigo aqui.
Os nativos conheciam esse produto chamado borracha. Conheciam esse produto. E esse produto, aqui que era produzido na América, eu estou falando da América. A América, ela produzia já borracha. Então, quando eles conheceram essa produção, essa seringueira, que ela tem uma concentração mais dentro da floresta amazônica, mais dentro do Brasil, mas esses indígenas, eles já manipulavam. Incas, maias, os astecas, aqui os tupis, eles utilizavam para quê? Esse leite, quando você passa em qualquer superfície, ele impermeabiliza, depois ele seca e ele impermeabiliza. Eles fazem, os seringueiros faziam botas de borracha. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma bota de borracha. Adorava aquela bota de borracha, que o meu tio, que era seringueiro, tinha feito para mim. E aquelas botas, aquelas sacas que eles pegavam, eles untavam aquela saca e depois tiravam e colocavam para secar. Cara, aquela saca ficava impermeável de borracha. Então, nós temos a borracha sendo utilizada para vários tipos de produto, principalmente neste momento, nesse primeiro momento, para impermeabilização. Vamos entender aí na tela, aí para vocês entenderem como é que se dá esse processo. Já em 1600, olha aqui, ó, antes de Cristo, os povos mesoamericanos do México e na América Central usavam a borracha líquida para remédios, rituais e para pintura. Existe registro aí com as escavações que foram achadas. Mas foi com a conquista da América que o uso da borracha atingiu o mundo ocidental. Até então, o mundo ocidental não conhecia esse produto. Como não conhecia vários outros produtos que eles vão conhecer aqui na América. Há quem afirme que o uso do látex vem antes de Cristo. Os astecas o utilizavam para pintura de murais. Um desses se encontra no Museu Nacional do México. Lá no Museu Nacional do México tem um mural dos astecas, e nesse mural dos astecas, foram estudar e viram que o mural foi pintado com a utilização da borracha líquida. E ele ficou um mural impermeável. Aí chega Colombo. Colombo chega à América. E Colombo teria visto o uso da borracha lá no Haiti, em forma de bola. O povo do Haiti, vem aqui comigo rapidinho. O povo nativo do Haiti, ele vai começar a utilizar essa borracha em forma de bola. E Colombo se depara com isso, diz, meu Deus do céu, existe um esporte com os nativos que eles jogam com a cabeça. Fazem essas bolas de borracha e jogam com a cabeça. Era a maneira do futebol deles, que já existia aqui. Então, essa bola de borracha, ela é utilizada entre esses povos, e Colombo diz, espera aí, que produto é esse que eu não conheço? Aí eles vão dizer, esse produto é tirado dessa árvore, a seringueira. É por isso que nós dizemos que o extrativista, ele não destrói a natureza, porque ele precisa da árvore em pé. Ele precisa da seringueira em pé, porque a seringueira viva é que vai dar o leite para ele. É claro que em determinado momento, eles cortavam a seringueira para tirar todo o leite dela. Só que eles matavam a árvore. Depois eles foram perceber que cortando a seringueira, tirava o leite e ela se regenerava. É tipo o ser humano quando a gente doa sangue. A gente doa sangue, em menos de 24 horas, nosso sangue já se recompôs todinho. E a seringueira tem isso, você faz o corte nela, extrai, tem que ser de madrugada, hein? Que ela está fresquinha, quando começa o sol já nascer, ficar quente, ela já para de produzir o leite. Por isso que o seringueiro sai de madrugada com aquela poronga na cabeça para extrair a borracha. E aí ele tem esse primeiro contato. Na tela, para a gente continuar aí. Colombo descobriu que o material era impermeável e que os indígenas tornaram impermeável roupas, sapatos e outros utensílios, conforme provado nas escavações feitas na região dos maias. Os maias já faziam isso aqui, ó. Colombo percebeu isso aqui. Então, sapatos impermeáveis para andar na lama, na chuva, roupas impermeáveis e outro tecido.
Peraí, que teve um professor que mandou uma mensagem ali, que agora eu estava vendo ali, rapidinho, ele mandou: professor, meu aluno perguntou o que é impermeável. O que é uma coisa impermeável? Você sabe? Que a gente vai falando assim, tudo, a gente acha que está todo mundo entendendo. Impermeável significa que não vai passar água. Vamos colocar de uma forma bem clara para vocês fazerem um entendimento rápido. Que não passa água. Se eu impermeabilizo uma coisa, significa que eu vou evitar que a umidade ultrapasse ali. Quando nós estamos fazendo a construção, que a gente faz o alicerce, a gente passa um piche preto lá, passa uma cicatop, passa alguma coisa ou mistura para se tornar impermeável. Significa que a umidade não vai subir ali naquele alicerce para a minha parede. Um tecido impermeável é um tecido que não vai passar, não vai passar água, não vai passar líquido por ele. Então se torna impermeável. Uma bolsa, imagina, você pega uma bolsa, uma mochila sua aí e mete ela no líquido de borracha e deixa ela para secar. Ela vai ficar uma bolsa impermeável, não vai passar água. Entendeu como é? O que é isso aí? Só para vocês terem a ideia do que é o impermeável. Na tela para vocês. Porque Fresnel e Lacodamine e a liquefação. O que é isso? Esses pesquisadores franceses, o que eles queriam com essa questão da liquefação? Hein? Aqui eu estou diante dela. A borracha, quando a seringueira ela é cortada, aqui, ó, na forma de espinha de peixe, aí ele faz um corte, coisa aqui, aí eles fazem um corte transversal para um lado e para o outro, tá? Assim, ó, vão fazendo corte, às vezes eles pegam na lateral, pegam no meio, mas ele coloca aqui, a borracha ela sai em forma líquida. Eles aparam essa borracha nessas cuias que ficavam penduradas nas árvores e depois ela era colocada num balde. O seringueiro colocava ela num balde, levava ela para fazer com que ela virasse as pelas de borracha. Virasse as bolas ou colocasse produto nela e ela fosse prensada e virasse aqueles quadradão de borracha. Só que chegava na Europa, eles tentavam mandar essa borracha líquida para a Europa, para impermeabilizar, só que na viagem, com o tempo, você sabe se... Até na seringueira, se você deixar ela escorrendo, quando você vai ver, ela já virou uma liga. Ela já virou uma liga. Então, chegava na Europa essa borracha coagulada. Lacodamine está mandando, disse, olha, estuda essa borracha aí. Fresnel, estuda essa borracha aí, vê que de forma você pode utilizar. E diz, mas Lacodamine, ela chegou aqui, ela chegou dura, ela chegou já, ela não chegou mais líquida. E eles começaram a estudar, gente. Começaram a estudar. Uma forma, agora, de transformar ela de sólida para líquida novamente. Esse estudo demorou 20 anos. 20 anos. Olha como a ciência, às vezes ela demora, mas ela acontece. 20 anos de estudo, eles conseguiram o processo de reverter a borracha para líquido. Esse é o primeiro momento da borracha sendo utilizada na Europa, como forma de impermeabilizar coisas. Impermeabilizar calçados, roupas e tudo. Era a forma que era utilizada. Percebam vocês, a borracha não era utilizada nessa indústria pesada, mas essa indústria têxtil vai ser a primeira a ser utilizada a borracha. Vamos entender como se deu esse estudo? Na tela. Em 1736, ó, século, quando a gente fala aqui sobre o século, nós temos que observar aqui que século nós estamos falando. No caso aqui, nós estamos falando do século XVIII. A gente pega 17 e mais um, que dá 18. Assim que se transforma em século. No século XVIII, foi o ano que a Europa tomou conhecimento do produto pelo naturalista francês Lacodamine. Esse naturalista, ele estava aqui e ele estava aqui na América e ele manda para a Europa esse produto. A Europa, os pesquisadores se encontravam no Equador, quando enviou ao cientista em Paris uma semente de
Ever, que era o nome que era dado pelos indígenas, dado pelos nativos. Dava esse nome de Ever. Aí ele manda semente e manda o líquido para lá. Olha aqui, aqui é uma casa de fazer borracha, ó, tá vendo? Aqui a bola de borracha, que tem uma outra bola aqui já pronta. Eles vão, aí vão rodando, jogando leite aqui e jogando a fumaça, assim, tipo, sai um vulcão aí, sai uma fumaça que ela vai coagulando e vai fazendo essas bolas de borracha. Assim, ó, tá vendo? As bolas como são feitas, o leite vai saindo, vai caindo, eles vão colocando de volta e ela vai virando essa bola de borracha aí. Ela vai endurecendo. A goma, dominada caoutchouque pelos maias, tornava impermeável que fosse coberto por aquela resina. Então, os maias chamavam elas de caoutchouque, essa goma. Esse leite aí que torna impermeável. O produto chega à Europa coagulado. Foi quando Fresnel, um amigo de La Condamine, iniciou uma série de testes. Começou a testar, visando a liquefação da goma coagulada, tendo alcançado seu objetivo somente depois de 20 anos de pesquisa. Aquilo que eu falei para vocês, eles demoraram 20 anos de pesquisa para conseguir transformar essa, na tela, aqui, para transformar isso daqui, que ia para lá coagulado. Chegava lá coagulado. Mesmo eles mandando líquido, se não quisesse mandar assim, mandava líquido. Vai passando as horas, ela vai se transformando em uma borracha mesmo, em uma liga. E aí chegava lá. E eles começaram a estudar como pegar esse produto que chegava lá de forma sólida e transformar ele de novo em forma líquida, porque de forma sólida não daria para ele impermeabilizar nada. Como fazer isso? Aí é os estudos que vão sendo feitos. Precisavam ser feitos, eles precisavam estar ali. Esse é o primeiro momento da borracha. Isso ainda no século XVIII. Ainda no século XVIII. Quando nós chegamos no século XIX, a borracha estava ali na indústria, mas de uma forma muito precária, muito ainda secundária. Foi preciso cientistas descobrir a fórmula de transformar agora essa borracha de uma maneira mais resistente, que ela se tornasse mais resistente. Resistente ao calor, resistente ao frio, maleável. Como fazer isso? Vai entrar uma figura chamada Charles Goodyear. Nós precisamos entender quem foi Charles Goodyear. Charles Goodyear, que vai viver de 1839 até 1939. Aí, ó, esse período aí do estudo de Charles Goodyear. Que o estudo dele vai perdurar por muito tempo. Charles Goodyear. Bem, aí o aluno pergunta, professor, o Charles Goodyear é o dono do pneu Goodyear? Porque não tem um pneu chamado Goodyear? Uma fábrica chamada Goodyear? Não. Apenas utilizaram o nome dele para homenageá-lo. Mas aí, os filhos dele, os descendentes dele, não têm nada das ações da empresa Goodyear, tá? Só para tirar essa dúvida, porque é uma dúvida que fica. É o nome dele que utilizaram, mas eles não têm ações dentro da empresa, não têm participação. A empresa é privada que utiliza o nome dele. Mas aqui, essa imagem, ela é impressionante. Porque o Charles Goodyear, ele começa a pegar a borracha e começa a estudar. Tira um pequeno pedaço, mistura ela com uma coisa, mistura ela com outra. Faz experimentos. Vai para um canto, vai para o outro. Pessoal, ele faliu um monte de vezes.
O povo expulsava ele. Ah, não, seu experimento não deu certo, sai daqui, que não sei o quê. Até que um dia, em uma forma sem querer, assim, meio que acidentalmente, ele deixa derramar enxofre. Vocês conhecem enxofre? Caiu enxofre numa amostra que ele estava e caiu enxofre com essa borracha dentro de uma chapa, em cima de uma chapa quente. Cara, ele foi perceber que aí, essa mistura de enxofre com a quentura, com calor, transformava essa borracha, ela chegava no estágio que ele queria. Um estágio onde a borracha era maleável, resistente ao calor e resistente ao frio. Era aí que ele queria. A partir deste momento, a partir dessa experiência de Charles Goodyear, nós temos o processo chamado vulcanização. O aluno, ele tinha dúvida se vulcanização era porque na época que estavam fazendo as pelas, saía aquela fumaça, daquela coisa que parecia vulcão. Não, não é aquele processo ali, a vulcanização. A vulcanização é essa experiência de Charles Goodyear. Essa experiência que ele está fazendo no laboratório, misturando a borracha com o enxofre lá e fazendo esse processo de vulcanização. A partir daí, ele transforma a borracha maleável. Produto esse que eles vão utilizar aqui também para coagular a borracha, para ela ficar daquelas pelas, que não fica aquela bola mais dura, ela fica aquelas pelas, e aquelas pelas elas vão ser transportadas para a Europa já nesse processo. Charles Goodyear, ele foi fundamental para a indústria da borracha, porque a partir do processo de vulcanização, começou-se a utilizar a borracha em outros produtos dentro da indústria. A bicicleta, o carro, o automóvel, essa borracha ela começa a ser utilizada neste momento. Percebam vocês que nós temos uma transformação dentro dessa produção de Charles Goodyear. Na tela para vocês. Vamos entender um pouquinho quem foi esse pesquisador. No século XIX, Charles Goodyear descobriu a fórmula que tornava resistente às altas e baixas temperaturas dessa borracha. O processo consistia em submeter a borracha a elevada temperatura com enxofre, que eu falei para vocês. Então, vou colocar esse enxofre na borracha e vou elevar ela a elevada temperatura. Olha aí, aqui eu coloquei aqui a empresa Goodyear fazendo homenagem a ele. Porque foi a partir da invenção dele que pôde ser feito os pneus, que até hoje são utilizados, a fim de torná-la insensível ao calor e ao frio, impermeável e sem perder a flexibilidade. Importantíssimo. A flexibilidade. É ele, o grande inventor. Surge, então, neste momento, um processo chamado vulcanização. O que consistia esse processo? Vamos entender melhor. O processo que consiste na aplicação de um calor e pressão a uma composição de borracha, a fim de dar forma e propriedades ao produto final. Foi criada pelo inventor norte-americano, Charles Goodyear, em 1839. No entanto, sua invenção foi patenteada só em 15 de junho de 1844. Irá completar agora em 2022, completou agora em 2022, 178 anos dessa invenção. 178 anos dessa invenção, 1844, até agora, 1822, nós temos 178 anos que a vulcanização ela foi criada. Esse processo foi descoberto acidentalmente. Fascinado que estava
com a ideia de tornar a borracha imune às mudanças de temperatura. Certo dia, Goodyear deixou sem querer a mistura de borracha e enxofre cair sobre um fogão quente. Notou que a borracha não chegou a derreter, tendo queimado apenas um pouco. Agora, imagine vocês que grandes invenções do mundo, ela se deu de forma acidental. A penicilina se deu de forma acidental, a borracha se dá de forma acidental, de descobrirem que esses componentes, misturados com outros componentes, porque eles vão fazendo teste, eles vão misturando com um monte de coisa, e com enxofre ele nunca tinha misturado. E de uma hora para outra ele mistura sem querer, cai um pouquinho de enxofre na borracha e cai sobre a chapa quente. Aí ele observa, ele disse, meu Deus do céu, descobri o que eu tanto queria. Porque o Charles Goodyear, ele vinha estudando essas composições da borracha já há anos, não só ele, nós temos parceiros deles que estudavam essa borracha com ele. E esses parceiros que trocavam essas ideias com ele, não conseguiu descobrir o produto final dessa borracha, o momento final que essa borracha vai aparecer. Nós temos aí, tanto é que tem um inventor contemporâneo a ele, que vai publicar quase no mesmo período os seus achados, só que Charles Goodyear publica ele detalhadamente e vai patentear. Ele vai patentear esse produto aí em 1844. No momento que ele vai patentear esse produto, mudou-se a visão para a Amazônia. Muda a visão para a Amazônia, que é o que nós vamos ver na próxima aula, sobre o primeiro ciclo da borracha. A Amazônia, então, agora, ela passa a produzir essa borracha. E essa borracha, ela vai chegando nos anos, tanto é que chega na década de 1870, 1880, meu Deus do céu, a borracha, bufo, vira um boom na exportação. É o segundo produto brasileiro mais exportado do final do século XIX. A borracha, só perdendo para o café. E nós vamos observar que a economia brasileira ela vai entrar em ebulição, em transformação. E sabe onde ela transforma mais ainda? Aqui, na Amazônia. Tanto é que a borracha e a economia da Amazônia passa por um processo de transformação. Como é que fica essa economia da Amazônia perante esse boom da borracha? Aqui eu trago essas fotos para vocês. Teatro Amazonas, Teatro da Paz ali dentro. Eu trago essa foto dos centros urbanos. Se não bastasse, aqui em Porto Velho, início do século XX, de 1707, 12, nós vamos ter também essa transformação devido à borracha. Nós vamos ter a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré trouxe o que era mais moderno no mundo para cá, neste momento. Trouxe o telefone, trouxe energia elétrica, trouxe fábrica de gelo, fábrica de borracha, trouxe um jornal. Você sabia que lá no pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré existia um jornal escrito em inglês, The Porto Velho Times, escrito em inglês. Mas era o sinal de que Porto Velho estava dentro desse boom da borracha. Que pena que a Estrada de Ferro é construída no momento que a borracha já estava perdendo o seu valor. Só teve 2 anos de lucro a Estrada de Ferro. Depois vai arcar com prejuízos enormes. Vamos entender, na tela de vocês, o que foi este momento? O que representou para a região norte? Primeiramente, nós estamos vendo que em Belém, entre 1824 e 1825, a borracha que naquele momento ainda não existia o processo de vulcanização, quero lembrar vocês, ainda não tinha um processo de vulcanização, a borracha era incluída na pauta aduaneira de arroba, de 15 quilos, ao preço de R$ 4.500. Então, começou a entrar na economia. A borracha ainda estava sendo exportada
de forma para impermeabilizar tecido, para a indústria, mas de uma forma muito ainda pequena, muito ainda singela, não estava um boom dela. Então começa então a influenciar a economia da Amazônia brasileira, cuja sede era Belém. Belém passa por um processo já de transformação no início do século XIX. Aí quando nós chegamos aí nesse período conhecido como Belle Época, que ela vai ser no final do século XIX ali, início do século XX, entre 1890 a 1920, a Amazônia ela vai ser conhecida como Belle Époque, Belle Época, ou a Bela Época Amazônica. Manaus, gente. Porto Velho aqui, ó, com a construção da estrada de ferro. Belém. Tornam-se as capitais brasileiras mais desenvolvidas com eletricidade, sistema de água encanada, sistema de esgoto, museus, cinemas construídos sob influência europeia. Tudo isso, sabe o quê? Graças a quê? Graças à borracha. Olha aqui. As pelas de borracha, que são feitas para exportação. Paris dos trópicos. A Bela Época. Aqui em Porto Velho, nem tanto que o desenvolvimento aqui se dá nesse primeiro momento, graças à estrada de ferro Madeira Mamoré. O restante da população ela não sentia esse desenvolvimento, mas ali na rua divisória, que nós temos a Presidente Dutra para a estrada de ferro, para a beira do rio, era o desenvolvimento ali. A estrada de ferro ela trouxe o que era de mais moderno no mundo para cá. Percival Farquhar era um grande industrial. Ele traz energia elétrica, traz desenvolvimento. Mas eu quero que vocês imaginem no século XIX o desenvolvimento urbano, cultural, social que Manaus e Belém estão passando. Os portos de Manaus, apesar das greves que vão ter lá nos portos de Manaus ali, os protestos, o Porto de Manaus ele recebe da Amazônia, aqui dessa parte da Amazônia, aqui de Três Casas, que era um grande seringal do século XIX, o Paraíso, que fica aqui próximo, que era um grande seringal do século XIX, o Maitá, que se apresenta como seringal do século XIX, depois se torna essa cidade que é o Maitá. E essa borracha vinda aqui do Guaporé, do Mamoré, toda descia rumo a Manaus e rumo a Belém. Manaus e Belém eles se transformam nos maiores portos exportadores de borracha. Então, a cultura, a arquitetura da cidade ela está em ebulição, ela está em transformação. Grandes prédios são construídos em Manaus. O Teatro Amazonas com modelo francês, aquela pompa. As ruas do Teatro Amazonas ao redor foram cobertas de borracha para as carroças não fazer barulho para as apresentações. Em Belém do Pará é criado o Teatro da Paz. Logo após a Guerra do Paraguai, que dá o boom da borracha, após o final da Guerra do Paraguai, é criado o Teatro da Paz, lá em Belém do Pará. E tudo isso, o desenvolvimento da Amazônia está desta maneira, está em ebulição. Na tela para vocês aí, para a gente dar continuidade. Como consequência deste boom, muitas vilas e povoados ribeirinhos surgiram, e as cidades que já existiam prosperaram. E cresceram desenvolvendo desde a infraestrutura básica, como escolas, hospitais, e até mais situosos como hotéis de luxos e teatro, que eu já falei para vocês. Aqui em Porto Velho, nós tivemos como hospital o maior hospital de doenças tropicais da América Latina, chamado... Como era o nome do hospital, aluno da América Latina aqui, o maior hospital, tá? O maior hospital que combatia as doenças tropicais. Nós já falamos isso na aula passada. Hospital da Candelária, que ficava aqui em Porto Velho. O Hospital da Candelária chegou a ser o maior hospital da América Latina em combate às endemias. E a borracha
Olha aí o pátio da estrada de ferro. Esse daí é lá em Guajará-Mirim. O pátio da estrada de ferro, esperando para ser embarcada a borracha. Olha os tambores aqui. O trem ia passar aqui pelo meio, ó. Aqui fica a linha férrea. E esse tanto de borracha esperando a ser embarcado no trem, que vinha até Santo Antônio. Descarregava de Santo Antônio, quer dizer, neste momento vinha até Porto Velho. Descarregava de Porto Velho e entrava dentro dos navios e ia para os portos de Belém, para os portos de Manaus. A navegação a vapor, ela vai impulsionar grandemente o desenvolvimento econômico da região amazônica durante o século XIX. Sobretudo por ter se associado ao ciclo econômico da borracha. É neste momento que a navegação a vapor ela vai entrar a todo vapor, vamos dizer assim. Até o grande investimento ao largo do continente de pessoas para essa região, formando centros urbanos importantes como Belém, no estado do Pará, e Manaus, no estado do Amazonas, que vão ter lá os seus portos e esse transporte a vapor que ele vai singrar os seringais, os rios da Amazônia. Com o fim da Guerra do Paraguai, o preço da borracha dobra e sua produção também. Olha as pelas sendo cortadas ao meio para melhor transportar. A Inglaterra, ela se torna a maior compradora de borracha brasileira. Então, a Guerra do Paraguai, ela termina. Aquela guerra lá que o Brasil se envolveu, contra o Brasil, o Uruguai e a Argentina se envolveu contra o Paraguai. Aí, em 1875, ela vai acabar, e aí, a partir daí, o preço da borracha ela vai lá para cima. Lá para cima. A Inglaterra ela vira uma grande compradora, porque a Inglaterra, eu quero lembrar a vocês que a Inglaterra ela estava na primeira Revolução Industrial e na segunda Revolução Industrial, também como grande país dessa revolução, grande compradora. E de onde estão saindo essas borrachas? Dos seringais da Amazônia. Ainda não existia a estrada de ferro, por isso que houve a necessidade de se construir a estrada de ferro. A estrada de ferro ainda é fruto da borracha que precisava ser escoada, borracha produzida pela Bolívia, borracha produzida pelos brasileiros, borracha produzida pelo Acre, ela precisava ser escoada para essa região. E aí, como fazer? Se tínhamos um trecho encachoeirado daqui até Guajará-Mirim. Então, alunos, eu quero mostrar para vocês essa saga que foi. Essa saga que é, este momento, a produção da borracha. Como está envolvido, como a ciência se envolve. Como há uma transformação da importância da borracha. A princípio, século XVIII, a borracha sendo utilizada só para impermeabilizar tecidos. Entrou no século XIX, as pesquisas, Charles Goodyear, com um processo de vulcanização, vai ser importantíssimo para que haja uma transformação desse processo da borracha. E eu quero que vocês acompanhem, porque nós apenas iniciamos o estudo da borracha. Algo que trouxe uma importância da região amazônica. A nossa economia do século XIX e início do século XX agora depende exclusivamente deste produto, a borracha amazônica. Já eu volto com a revisão e com a atividade.